Muito obrigada, cumprimento a todos da Rede Alesp, todos os colegas que estão participando desse plenário virtual. Ontem eu não pude participar porque eu acompanhei a reunião de líderes. Eu não sou líder da minha bancada, mas sou uma enxerida assumida, então eu tenho procurado participar, né, ainda que como ouvinte, né, da reunião de líderes. Eu gostaria de conversar, né, com as pessoas que nos acompanham para dar algumas explicações de decisões, né, que eu tomei nos últimos dias, até porque alguns jornalistas têm feito perguntas, seguidores também. Eu fui, sim, convidada para assinar, né, alguns desses manifestos que se intitulam Manifestos Pró-Democracia, mas que, na verdade, são manifestos contra o governo, né, do presidente Bolsonaro. E eu não vou entrar no mérito, né, se considera esses manifestos pró-democracia ou não, como também acho muito complicado quando a gente analisa manifestantes nas ruas, dizer quem é pró-democracia ou não, quem é fascista, quem é antifascista. Então, eu não vou entrar nessa discussão. Eu só quero explicar os motivos pelos quais eu não assinei nenhum desses manifestos e, por hora, não pretendo assinar nenhum desses manifestos, tá? Muito embora eu tenha críticas pontuais a várias falas do presidente, a própria abordagem do presidente com relação ao coronavírus, né, ao Covid, sobretudo no início da pandemia. Eu não assinei e, por enquanto, não assinarei, porque eu estou achando tudo o que está acontecendo no país muito estranho. Tá? Quando eu dei início ao impeachment da presidente Dilma, o PT estava no poder cometendo os maiores desmandos, fazia 13 anos praticamente, né? 12 anos, depois completaram-se os 13. Nós estamos falando de um governo que, com todos os seus problemas, está no poder há 1 ano e meio. Quais crimes estão sendo atribuídos ao presidente, né, para além desse comportamento dele, que é um comportamento, no mínimo, polêmico? Intervir na Polícia Federal. Existe um inquérito instaurado para apurar essa suposta intervenção. Eu tenho lido os documentos que integram o inquérito, havia uma expectativa com o tal do vídeo, eu assisti ao vídeo, e eu não consigo, com toda a minha formação jurídica, apontar nenhum crime sequer, e não consigo entender que haja provas de uma interferência real. Tá? Então, diante desta investigação, eu não vejo elementos para querer afastar o presidente. Aí surge, ou melhor, ressurge este inquérito do Supremo Tribunal Federal, inquérito que, na verdade, não é do Supremo, o inquérito é dos ministros Toffoli e Alexandre de Moraes, porque o ministro Toffoli instaurou de ofício e distribuiu, por uma escolha pessoal, ao ministro Alexandre de Moraes, que vem, vamos dizer assim, desengavetando esse inquérito a depender da conveniência. Então, tem esse inquérito que agora começa a falar dessa suposta associação criminosa para propalar fake news, e muito, assim, surpreendentemente, dá-se a notícia de que provas que vêm sendo realizadas nesse inquérito serão utilizadas na Justiça Eleitoral em uma ação manejada para afastar a chapa Bolsonaro-Mourão. Eu não consigo ver nenhum respaldo jurídico para o ministro, por conta própria, pegar provas que ele vem produzindo de maneira inquisitorial e levar para a Justiça Eleitoral, né, sem uma provocação. Não vejo sustentação jurídica para isso. E eu continuo estranhando muito essa insistência do ministro em manter esse inquérito sob sigilo. Porque se as buscas e apreensões já foram efetuadas, nada justifica a manutenção desse sigilo. Mormente, se existe essa ideia, né, essa intenção de utilizar o que tem lá para querer caçar a chapa. Então, eu quero deixar muito claro
que eu não estou aqui defendendo nenhum dos investigados nesse inquérito. Eu não estou defendendo postagens agressivas, contundentes, não é nada disso. Neste momento, eu não estou nem entrando no mérito de se essas postagens poderiam ou não ser consideradas criminosas. O que está causando muita estranheza a mim é essa mudança de foco. O inquérito começou por uma coisa, foi moldado para outra coisa, de repente começa a alcançar pessoas que são polêmicas, eu reconheço, entre serem polêmicas, serem criminosas, tem uma distância, e do nada fala-se em pegar provas desse inquérito e levar para a Justiça Eleitoral para afastar a chapa eleita em 2018, chapa esta que está no poder há 1 ano e meio. Então, assim, muito embora as pessoas possam até defender tudo isso, utilizando a alegação de que estão a defender a democracia, eu também me vejo defendendo a democracia ao ter muita cautela com tudo que está acontecendo. Então, eu decidi não assinar nenhum dos manifestos, muito embora tenha sido convidada, agradeço aqui a deferência dos convites, mas eu estranhei muito também ao ver os nomes das pessoas que assinaram esses manifestos e constatar que muitas dessas pessoas não apoiaram o impeachment da presidente Dilma, apesar dos crimes, apesar do mensalão, apesar do petrolão, apesar das pedaladas, apesar do dinheiro enviado para o exterior, para as ditaduras de esquerda que eram parceiras do petismo, muitas pessoas não assinaram, não apoiaram, são pessoas que até hoje me tratam como golpista, e agora, tão rapidamente, essas pessoas estão assinando esses tais manifestos que se intitulam pró-democracia. Então, não estou dizendo que não sejam, estou dizendo que estou estranhando. Outro aspecto que me causa certa estranheza é o fato, e eu digo isso aqui sempre respeitosamente, é o fato de muitas pessoas que foram afastadas do convívio com o presidente, ou porque ele foi blindado por aquele grupo mais radical, ao qual eu tenho várias críticas, ou por alguma situação pessoal, profissional, ou por conta própria, as pessoas se afastaram. Mas muitas dessas pessoas têm feito críticas que são críticas assim, que me parecem muito emocionais. O governo merece críticas? Merece. O comportamento do presidente é passível de críticas? Eu entendo que sim. E muitas vezes disse isso a ele, inclusive pessoalmente. Eu nunca fui de duas caras, sabe? Eu falo o que eu penso e tive a oportunidade de falar claramente ao presidente. Mas eu acho complicado a gente seguir pessoas que começam a liderar movimentos para afastar o presidente, quando nós percebemos que existe um pessoalismo nas falas, nas postagens, nas críticas, nas abordagens. Então, assim, a gente fica, às vezes, na dúvida se a pessoa está colocando a mágoa acima da reflexão, se a pessoa se incomodou por ter sido alijada daquele núcleo de poder. Eu não estou falando de um ou dois, estou falando de várias pessoas que abriram aí um canal de luta que me parece emocionalmente orientado. Então, eu acho que é um momento delicado que o país está atravessando. Eu reconheço a legitimidade de todo cidadão se manifestar, seja fisicamente, saindo às ruas, o que me parece adequado no momento que nós atravessamos, até por força da doença, do Covid-19, seja por meio de manifestos escritos. Então, não tiro a legitimidade de nada disso, mas eu quero que as pessoas compreendam que eu só abraço uma causa, que eu só mergulho mesmo numa causa quando eu acredito que ela que ela é justa, mais do que legítima. Não estou tirando legitimidade, justa. E eu não estou sentindo firmeza nesses movimentos todos. Então, eu quero aqui deixar registrado que não assinei e, por enquanto, não assinarei nenhum desses manifestos. E já peço minha reinscrição para falar dos movimentos que estão indo às ruas.